Bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelho de hoje, Mateus 12, 38 a 42, vai dizer: naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Então, o evangelho de hoje vem nos falar da conversão. Jesus, ele vai dar o exemplo de alguns pagãos que se converteram, com a sabedoria de Salomão, com a pregação de Jonas. E os fariseus, eles pedem um sinal a Jesus, mas no sentido de provar, Os fariseus eram pessoas que não tinham uma fé simples, Porque Deus se revela aos simples, Deus se revela aos humildes, Deus se revela àqueles que se aproximam com simplicidade dele, Por isso, ele vai falando, que a conversão é esse grande sinal para esse tempo, a conversão, sobretudo dos pecadores, Deus realiza muitos sinais e realizou muitos sinais, O maior deles foi nos ter dado o seu Filho para a nossa salvação. Esse é o grande sinal de que Deus se preocupa com o homem, de que Deus quer salvar o homem dos seus pecados, Então, Jesus, ele é um sinal para nós, é um sinal para o homem daquele tempo e é um sinal para o homem desse tempo, A fé é sempre esse chamado ao retorno para Deus, a abandonar a impiedade, a abandonar os ídolos, a abandonar um caminho que muitas vezes a gente vai vivendo e Deus sempre vai nos dando sinais a cada tempo. Nós estamos neste tempo vivendo essa pandemia. Esta pandemia, se a gente for olhar um olhar de fé, ela é um grande sinal para nós também, um sinal de conversão, um sinal de que a gente deve se arrepender, Porque concretamente a gente vai tocando em realidades que vão nos questionando, Sobretudo nesse tempo onde nós vamos vendo a morte de perto, Muitas realidades que a gente vai vivendo, angústias, sofrimentos, Então tudo isso deve despertar em nós um sentido de conversão, um sentido de pensar a nossa vida, de reconhecer como eu estou vivendo, Deus tem se manifestado a nós, Deus tem dado sinais de que Ele caminha conosco, de que Ele nos chama a uma vida nova, de que Ele nos chama a um caminho de arrependimento, a um caminho de conversão, de mudança de vida, de mudança de mentalidade, Precisamos entender os sinais dos tempos, Muitas vezes Jesus criticava, sobretudo os fariseus, porque eles não sabiam compreender os sinais do tempo, eles não tinham essa fé humilde, essa fé simples, essa fé capaz de perceber a vontade de Deus. E nós só podemos ter uma fé assim se nós tivermos uma vida de comunhão, de amizade com Deus, uma vida de oração, Por isso esse tempo requer nós estarmos mais atentos à palavra de Deus, esse tempo requer nós estarmos mais abertos à ação do Espírito Santo, a deixarmos conduzir pela graça de Deus, para que o Senhor vai nos convertendo. E, de forma especial, esse tempo, para nós, é um tempo onde nós vemos também muitas pessoas voltando para Deus, Então isso nos faz lembrar desse evangelho. Quantos pagãos, têm voltado, quantas pessoas que estão distantes da fé têm retornado para Deus, para a igreja,
Então, a conversão dos outros, a conversão de tantos pecadores, deve nos levar a pensar também na nossa conversão. Talvez você seja uma pessoa que já caminha na igreja, talvez você seja uma pessoa que já tem uma fé, talvez você achava que não precisasse de conversão, e neste tempo Deus vai lhe fazendo olhar para dentro de si, neste tempo Deus vai lhe fazendo olhar para as suas fraquezas, os seus limites, e isso deve ser tudo um caminho de conversão, um caminho de reconhecimento, de voltar para Deus, de desejar trilhar esse caminho de santidade. Que Deus nos dê a graça de reconhecermos esse tempo como um tempo de graça, um tempo de salvação, um tempo onde Deus vem nos visitar, vem nos convidar, a exemplo do filho pródigo, a retornarmos à casa do Pai e assim nós vivermos uma vida nova. Que a palavra de Deus possa te iluminar e que você possa reconhecer em Cristo esse caminho para a sua felicidade, esse caminho para a sua conversão, esse caminho para uma vida nova. Que Deus te abençoe. Shalom.